Salve galera, começando o Resenha dos Crias, hoje estaremos recebendo o Lucas Moura, ele que é treinador sub-20 do DS Sport, também coordenador das categorias de base, clube afiliado e formador da Federação Paulista. Teremos um papo aqui sobre a carreira, sobre o projeto DS Sport e também muito sobre formação. Mas antes de mais nada, você que sonha em ser um jogador de futebol, tem o mundo do futebol na palma das suas mãos. Acesse agora www.conectafute.com, faça o seu cadastro e tenha acesso a clubes, projetos sociais, escolinhas, agentes FIFA e CBF e também a profissionais que ajudarão a alavancar a sua carreira. Também no Instagram, @ConectaFute, o link está lá na bio, faça o seu cadastro e junte-se a ConectaFute. Fala, Tunicão, tudo bem? Boa noite, mais um. Boa noite. Estúdio novo, ficou bonito, hein? Tá bonito? O que você achou da casa nova? Gostei, vamos estrear, né? Vamos estrear. Não é a estreia, é a Não? segunda. A sua Segunda? estreia A na minha casa estreia, nova. minha É a estreia. sua estreia na casa nova, mas já é o segundo. Lembrando que estamos aqui no PKT Studio, no Shopping Vila Olímpia, a nova casa do Resenha dos Crias. Nosso convidado depois vai comentar aqui se está legal a casa nova ou não. Lucas, bem-vindo. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado pela disponibilidade, bater essa Obrigado. resenha boa hoje. Prazer é todo meu, Thiago, Tonico. É sempre uma alegria a gente poder ter essa resenha sobre futebol, falar sobre formação, sobre futebol de uma forma geral. E o estúdio tá maravilhoso, cara, espetacular. Então, de parabéns, tá? Tá no perfil Arena, né? Moderno. Tem arquibancada pra galera. Então, tá espetacular e uma honra. Vamos bater esse papo aí. Show de bola. Antes da gente entrar no próprio projeto do DS, fala um pouquinho quem é o Lucas Moura, você já tentou jogar no passado, como você chega no futebol, como começa a sua carreira também como treinador. Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que o chamado ele vem desde de garoto, desde quando ainda era um moleque que sonhava em dar uns chutes aí pelo mundo afora, porque eu me lembro, e isso sempre foi uma característica, dos jogos de computador, dos jogos de videogame. Eu joguei Futebol Manager muito tempo, desde 1999, eu me lembro da edição 99 do jogo, quando ele ainda tinha outro nome, que era Championship Manager, né? Depois ele foi aprimorando, assim como todos os jogos virtuais, e sempre me tocou muito essa parte da gestão técnica, né? Mas como atleta, fui atleta de base, dizer o ápice assim foi sub-17, sub-20 do Tupi de Juiz de Fora, né? Na época o clube vivia bons momentos, que era da Série B de Campeonato Brasileiro, mas muito mais ali atleta de formação, mas ali aos 18 tomei a decisão já no fim do ensino médio de ir para a faculdade, de não dar sequência como atleta de alto rendimento ou algo nesse sentido, pois o futebol virou só lazer mesmo a nível de jogar, né? Fui um goleiro, tecnicamente nota 6, 6,5 ali, mas o perfil também acho que não ia pro que o futebol pedia, goleiro de 1,90 m, aquela coisa toda, acho que não ia acontecer. E já desde o início da faculdade pedia um espaço no clube que tem na minha cidade, que é um clube social, chamado América Atlético Clube, onde minha família era sócia, a gente frequentava a parte de lazer, né? E pedi para auxiliar ali nas escolinhas, tinha as categorias do sub-15 para baixo. Queria auxiliar, cara, pegar a bola, ajudar na montagem dos treinos, porque para mim só faria sentido a parte acadêmica se a parte prática já tivesse existindo ali, né? E para minha surpresa, o Gilson, né, o grande Gilson Pipoca, mandar um abraço para ele, possivelmente vai assistir aí a nossa resenha. Coordenador lá há muitos anos, inclusive da época que eu ainda era atleta, e ele me surpreendeu. Ele falou: Lucas, diferente, você não vai me ajudar aqui como estagiário, como auxiliar, eu vou te dar a categoria sub-11, você vai ficar com a sub-11 aqui e vamos tocando, só não tem um salário para te pagar, mas autonomia para fazer. E cara, aquilo soou como música para meus ouvidos, assim, porque aquilo que eu tinha como identidade, eu ia botar para fora, cara, errar pra caramba, né, que tivesse que errar, mas ia criar uma identidade a partir do primeiro ano da faculdade, com 18 anos. Hoje eu trabalho com atletas de 18 anos que ainda fomentam o sonho de ser atleta. E ali naquele momento já o despertar para ser um treinador. E, poxa, foi um grande presente que a vida me deu. Peguei uma geração muito talentosa, atletas nascidos ali em 93, 94. Depois à medida que o trabalho andou, a gente subiu juntos. A gente foi pro sub-13 juntos, a gente foi pro sub-15 juntos. E aí no 14 e 15 eu tive o prazer de trabalhar com um atleta que era
da cidade, que é o Alisson, hoje volante do São Paulo, né, que na época meio atacante, extremo, né? Fomos campeões em 3 competições juntos, ele artilheiro nas 3, inclusive, era um talento que despontava, ele já tinha batido em alguns clubes grandes e não tinha confirmado, né? E aí após esse ano de 2008, que a gente ficou 3 anos juntos ali no América, ele vai pro Cabo Friense no Sub-16 e ali segue a vida dele, o Cruzeiro compra ele na metade do ano e ele faz o resto da formação no Cruzeiro. Então ali foi um despertar muito legal. E aí na sequência, 2010, com 22 anos, o meu primeiro Campeonato Mineiro como treinador, no Sub-17 do Aimorés. Também deixar um abraço pro pessoal do Aimorés de Ubá, acabaram de subir ao módulo 1 no Campeonato Mineiro. Então, um clube que vai disputar a primeira divisão de Minas esse ano. É um grande orgulho lá para nossa região. Deixei bons amigos lá, uma casa muito bacana. Fizemos um ótimo Campeonato Mineiro para a proporção do clube, né? Fomos à segunda fase do Campeonato Mineiro à época, no Sub-17. E fomos eliminados pelo Atlético Mineiro. Então, ali já foi criando uma casca com 22 anos de idade. E sem dúvida de onde eu queria chegar. Provações, o tempo todo. Pensamento de desistência, junto. Porque a gente foi construindo uma caminhada muito por aquilo que a gente acreditava e pelas relações e conexões que foram sendo construídas. Não porque tinha um padrinho, um amigo, alguém que fosse... Não fui ex-atleta de alto nível para ter um network interno dentro dos clubes ali. Então, a oscilação ela aconteceu. Em alguns momentos parei, em alguns momentos criei projetos próprios, abri escolinha de futsal para iniciação com uma metodologia que eu acreditava e fomos fazendo e tal. E aí depois veio uma outra oportunidade, aos 25, que foi em 2013 no Uberaba, no Sub-20 do Uberaba, no Campeonato Mineiro. Primeiro contato com um profissional, 2 vezes de forma interina, em trocas de treinador. Então foi um ambiente ali que eu frequentei com 25 anos, com caras 10 anos mais velhos que eu no plantel. Mas isso vai te dando casca de novo, vai te agregando de alguma forma. E aí depois eu resolvo sim, parar 2 anos, 2014, 2015, fora do mercado. Trabalhei com coisas fora do futebol, para também me estabelecer financeiramente, porque eram trabalhos que não construí nada do ponto de vista financeiro à época. E aí em 2016 surge uma nova oportunidade, no primeiro semestre, que foi fazer o Campeonato Mineiro Sub-15 da 2ª divisão, no Nacional de Muriaé, e ali a gente consegue o vice-campeonato e o acesso para a primeira divisão. E ali definitivamente uma retomada. Vou para o Baense na sequência, que era um projeto maravilhoso lá na cidade de Ubá, que é a mesma cidade do Aimorés, liderada pelo professor Próspero Paoli, né, que agora recentemente trabalhou no Corinthians, no Atlético Paranaense, coordenador metodológico aí também na CBF, Comebol, e ali foi a grande escola para mim. Eu fiquei como um coordenador adjunto com ele, não fiquei no campo, e ali me despertou também esse interesse na parte da gestão técnica, né, propriamente dita, a parte metodológica. Dali muitos frutos. Luan Cândido hoje no Red Bull Bragantino, na época fizemos um negócio com o Palmeiras, ele foi para as categorias de base do Palmeiras, entre outros jogadores aí que o Baense negociou. E aí tive uma oportunidade de ir para a Coreia, foi uma oportunidade que eu não queria deixar passar, né, que era internacional, uma vivência internacional, experiência muito válida, e desde 2018 aqui em São Paulo, que era o grande sonho, o grande objetivo de trabalhar no mercado de São Paulo. E aí DS Esportes, o São Caetano, União Mogi foi uma passagem muito rápida no ano passado, né? Comercial Tietê agora no primeiro semestre de 2024, e agora recentemente de volta a casa aí na filiação do DS. Muito bom, parabéns aí pela carreira. Falar um pouquinho sobre o surgimento, né, de novos clubes de formação. A gente falava um pouquinho aqui antes de iniciar a gravação. A gente tem visto nos últimos anos um movimento de clubes que talvez não são clubes tão tradicionais ou com uma camisa tradicional, mas que vem com uma metodologia, que vem com um processo estruturado e muitas vezes até mais organizado do que clubes centenários que estão aí no mercado. Então, o DS Sport é um clube filiado, a gente pode citar o Esfera, pode citar o Barra em Santa Catarina, talvez como modelos, e outros, né? O Azures lá no Paraná. O Azures no Paraná. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre o projeto da DS Sport, onde está localizado, como surgiu, né, esse projeto. Você já esteve lá e depois Sim. volta agora já numa estrutura ainda mais organizada do que já era no passado. Verdade. Conta um pouquinho pra gente como está. O DS ele foi uma grata surpresa assim, na minha trajetória, porque em 2018 eu tinha recém voltado da Coreia, e aí teve o contato do presidente à época via amigos em comum, né? E eu lembro que a gente
numa chamada por telefone e ficamos 40 minutos conversando sobre o projeto, sobre as ideias, ele também querendo ouvir aquilo que eu pensava, né, a respeito do processo formativo. E no final da conversa eu lembro que eu falei, tá fechado, que dia eu apresento, a gente não falou de salário, tempo de contrato, de absolutamente nada. Me encantou. Recebi imagens da estrutura à época, estava localizada na cidade de Bom Jesus dos Perdões, que é bem do ladinho de Atibaia ali. Uhum. E, cara, ali a gente construiu algo que, num primeiro ano, assumi o Sub-17 só como treinador e fomos campeões da Copa São Paulo, da Associação Paulista, que era muito forte. Até a pandemia era uma competição que as equipes, antes do Paulista Cup decolar, agora surgiu a Conecta, entre outras competições boas que temos aqui em São Paulo, mas a associação, fora a Federação Paulista, era o melhor torneio, que as equipes aderiam pela organização, tudo. Então nós fomos campeões do Sub-17 naquele ano contra a Portuguesa na final. Implantamos ideia, acho que o projeto via a gente de domingo sentado planejando treino, fazendo de verdade uma periodização para os atletas, focado na formação dos atletas. Era uma geração muito boa também, 2001, 2002 ali, naquele ano. Então, acho que ali houve um despertar para o presidente, e eu lembro que ele me leva para almoçar na semana seguinte ao título lá da associação, antes da gente sair de férias. A gente foi almoçar e ele falou, eu preciso tratar da sua renovação. Né, da valorização, da sequência e tal. Eu lembro que eu brinquei para ele, ó, não tem renovação com o treinador. Eu quero que você compre o projeto. Eu vou sair de férias, nesses 30 dias de férias, eu vou escrever o caderno metodológico do clube, e aí quando eu voltar eu quero te apresentar ele, e a gente vai iniciar um trabalho de verdade. Agora nós vamos... Que era o CT DS Esportes com uma finalidade de formar atletas para colocar no mercado. Era só esse no primeiro momento. 2018 ele foi a primeira vez que ele disputou as competições com a camisa dele. Ele teve um tempo que geriu o Esporte Clube São Bernardo, como DS, usando a camisa do São Bernardo, profissional e 20. E aí naquele ano ele fez a carreira solo, digamos assim, o voo solo com o clube. E aí para 19 eu falei para ele, vamos um projeto, um CFA, um Centro de Formação de Atletas. Eu volto com esse projeto, a gente valida isso, vamos ter que fazer alguns movimentos de troca de pessoas, né, mudança de perfil de profissionais, e vamos estruturar um 15, 17 e 20. Só tinha o 17 e o 20, a gente ia criar mais um braço que era o sub-15, porque senão todo ano a gente vai ter que começar um sub-17 do zero, e aí depois a gente vai pensando das de iniciação, e ele abraçou. E a partir dali houve um up de 60 atletas para 120 atletas alojados, a estrutura rodou. Metodologicamente a gente foi construindo, errando e acertando. A pandemia deu uma quebradinha na gente, porque 2020 já era o plano de começar algo na federação. 2021, todo mundo segurou o pé em investimento, a coisa deu uma esfriada, o calendário de base morreu em 2020, né? Teve gerações aí que foram sacrificadas aí com a questão do calendário. E aí, 22 volta-se a pensar em estruturação. Só que nesse processo eu saí, né? Fui vivenciar outras experiências que foram importantes também para mim. E aí o clube, o presidente deu uma segurada no alto rendimento para gerar uma estruturação financeira para 23, 24 validar a filiação. Então agora ela está validada. Houve uma opção pela filiação em Atibaia, aí houve a mudança. A gente assumiu o centro de treinamento do Nakazawa, bem tradicional ali na região. O Esporte Clube Atibaia ficou bastante tempo ali. O Bragantino utilizou antes da SAF, né, antes da Red Bull. E que é uma estrutura mais de 50 mil metros quadrados, uma estrutura fantástica. A gente modelou agora, né, da maneira que a gente pensa, criamos núcleos lá dentro, núcleo de performance e saúde, vamos melhorando a estrutura aos poucos, melhorando a condição para os atletas. E veio agora a cereja do bolo, que foi a filiação de fato, e aí está no calendário da Federação Paulista a partir de 2025. Né? Então temos aí um ano cheio, se Deus quiser, um pouquinho ambicioso. Certo, 15, 17 e 20 estaremos no Paulista, mas com vontade de jogar 11, 12, 13 e 14 também. Não deu para entrar na copinha esse ano. Ano que vem. No caso, como ficou um pouco ajustado, o processo final da filiação aconteceu entre junho e julho, quando a gente pleiteou de forma até informal ali com o Dr. Reinaldo, né, na federação, o presidente, no dia da celebração da filiação do clube, mencionou a vontade, o interesse em ser sede, né, a cidade de Atibaia é muito bem localizada, uma cidade rica, uma cidade muito bem estruturada. E aí tem as questões de estádio, tem as questões por ser um ano político também, era um ano eleitoral, né, de eleições municipais. Já tinha algumas sedes que já estavam confirmadas, ainda tinha umas na fila esperando já um posicionamento da federação. E aí
próprio presidente da federação nos aconselhou, falou, "Olha, nem faz esse movimento agora, estrutura, faz um ano de 2025 dentro do calendário da federação, vamos trabalhar com certificado de clube formador", e a gente já iniciou esse processo. Agora em outubro viemos a federação participar do workshop que a federação organizou, estamos no caminho agora para estruturar e tirar em 2025, e aí ficamos aí como candidatos à sede de 2026. Então espero que nosso ano de 25 termine só em janeiro de 26. Esse é o planejamento que a gente está construindo aí. Muito bom. E conta um pouquinho pro pessoal que está assistindo como funciona o modelo de negócio de um clube formador. O investimento sabemos que é alto, né, e as taxas de filiação podem encontrar aí na Federação Paulista, mas se eu não me equivoco, entre 200 e 400 mil reais é o custo de filiação, depende se já tem um clube ou não filiado. Exato. Na cidade. Mais os custos para jogar um campeonato paulista que não são nada baixos, né? São custos altos. Não é um investimento importante essa decisão. E cada categoria que você coloca é ambicioso realmente. 3, quanto cada categoria que você coloca é mais investimento. Exato. Como funciona? Porque no final o pessoal está acostumado, né? Ver sempre o glamour ali do futebol, as cifras super milionárias com as grandes transações dos grandes clubes, mas no clube formador, como é o modelo de negócio para conseguir no final também ter um retorno? A gente vai falar bastante do retorno desportivo, formação, mas para no final que tenha um retorno financeiro também daquele investimento que está feito. Exato. Sim, o produto final a gente sempre vai pensar na negociação, né? É o processo final do ciclo do atleta, que é a negociação. Mas antes dele, você precisa manter a estrutura mais perto do autossustentável possível. Senão você vai ficar o tempo todo tirando, né, colocando dinheiro no clube e tal. E dependendo de onde vem, em algum momento essa fonte seca. E hoje o modelo de negócio, especialmente falando do DS Sports, é um modelo que se consolidou muito para se transformar em clube, sabendo desses desafios financeiros que a gente vai ter para o ano que vem, que foi a estruturação do DS como um academy, como um projeto de desenvolvimento de atleta, não excludente só pelo ponto de corte do talento. Então, hoje, só para você entender como vai funcionar, vocês entenderem como vai funcionar o ano que vem, nas categorias de alto rendimento, 17 e 20, a especialização que é o 15, então a partir do 14 ali, que é o primeiro ano, a gente já pode alojar esse atleta. Todas as categorias, elas têm as categorias Academy espelhadas na do alto rendimento. Então a gente tem o Sub-15, que é do alto rendimento, que vai estar no calendário da federação, por exemplo, que é os atletas de performance, e a gente vai ter o Sub-15 Academy. Esse Sub-15 Academy, o atleta ele custeia as suas despesas de alojamento, alimentação, para que ele possa vivenciar de alguma forma, seja de forma trimestral, semestral, anual, o seu processo de desenvolvimento. Ele não fica excluído de vivenciar aquilo, né? Isso de uma forma muito clara, com contrato, né, com as famílias. Então esse processo faz com que o clube, de alguma forma, ele seja autossustentável. Então se eu tenho hoje um investimento direcionado para 60, 70 atletas nas 3 categorias de alto rendimento, eu tenho mais 60, 70 atletas custeando de alguma forma essa estrutura para que a engrenagem gire. Né? Porque não se você observar hoje a camisa do clube, ela é lisa, a nível de patrocínio master. Agora a gente construiu junto à equipe de marketing administrativa do clube o plano de negócios para patrocínio em 2025. Por quê? Criou-se a DS TV, agora a gente tem um canal dentro do YouTube para abastecer as pessoas de conteúdo do clube. As mídias sociais estão profissionalizadas. Agora a gente tem espaço para expor as marcas, que é uma transmissão de jogo de um campeonato paulista. São as placas de publicidade em CT e estádio, a camisa exposta em grandes jogos. Então agora a gente tem espaço para tentar buscar esse financiamento, que ele não pode ser o fiel da balança, porque ele pode valer para 2025 e não ser renovado em 2026. E aí onde a gente vai buscar recurso novamente, né? E quando a gente fala de processo formativo, a gente fala, a TLP fala em 10 anos. Se você pegar o atleta lá no início, lá na iniciação, para o processo final no 20, estamos falando em 10 anos. Claro, o seu poder de fazer uma boa captação e uma boa análise de mercado te dá a condição, daqui a pouco, de fazer um negócio mais rápido. Então, isso é o que o 17 e o 20 vai te dar a nível de competitividade. Mas hoje, basicamente, é assim que o clube se sustenta. Hoje não tão refém de investidores externos, não tão refém de, poxa vida, se a gente não recrutar X de patrocínio para a temporada, nós vamos passar sufoco, vai atrasar salário. Não, a estrutura está redonda, não falta absolutamente nada, os profissionais felizes, valorizados e sem essa preocupação de todo final de mês de onde vai vir essa conta, né? Claro, o clube está totalmente aberto a
a parcerias, a investidores, mas sem essa dependência, Sim, que é o principal. perfeito. Então esse é o processo. Daqui a pouco vai gerar um negócio legal, um atleta vai estar no mercado, muito bom, ótimo. Aí a gente já começa a fomentar mais a estrutura, alavancar o que o clube pode oferecer para o atleta, para os profissionais, a valorização dos profissionais, mas no primeiro momento ela consegue andar o mais redonda possível hoje. E como conseguir encontrar esse equilíbrio, né, entre a competitividade, os resultados e ao mesmo tempo atrelar a formação também do atleta? É uma metodologia própria que vocês estão desenvolvendo e como vocês pretendem implementá-la, né? O primeiro ano de Paulista é um grande desafio, a barra é alta. Fincar essa bandeira aí, né? Tá falando dos torneios de preparação, quando você vai Paulista, principalmente já avançando numa segunda fase, assim, a barra é lá em cima. Então, como vocês vislumbram, né, conseguir implementar algo que vocês consigam buscar o resultado, mas ao mesmo tempo também ter essa atenção com a formação do atleta? Com certeza, Thiago, mas para mim passa pela parte comportamental. Boa. Nós temos no nosso estudo, que é feito mensal, e uma média de relatório trimestral que a gente faz com os atletas de forma bem individualizada, tá? Respeitando faixa etária, feito por posição, é específico por posição. A gente trabalha com alguns coeficientes e essas métricas elas são debatidas, assim, análise de treino, análise de jogo, seja por vídeo, seja por controle quantitativo, a gente faz. Foi um pedido e o presidente mais que prontamente abraçou. A gente contratou um software português, a gente implementou um sistema português dentro do clube. Então todos os nossos controles de dados, seja da fisiologia, da parte técnica, da parte de análise, toda é feita dentro desse sistema. E a gente criou métricas para a gente estabelecer o que a gente quer desse atleta. E nessas métricas a gente encaixou a comportamental. Então a gente olha quatro questões que todos já falam aí de forma natural, as 3 principais, física, técnica e tática, mas a gente entrou com a comportamental. Tem clube que aplica na parte psicológica, eu acho que a psicológica ela restringe algumas coisas, que fica muito intrínseca no atleta. Acho que a comportamental é algo mais extrínseco, é algo que você vê, ele põe para fora. Né? Então a gente analisa essa parte comportamental e desenvolve ela por posição. Por exemplo, o que o goleiro precisa ter a nível comportamental? Concentração, frieza, tomada de decisão. O atacante, coragem, agressividade, combatividade, porque hoje sem bola ele precisa pressionar. Então a gente estabelece 4 métricas de parte comportamental por posição e avalia o atleta, sabe? Então, essa hoje para mim ela tem sido muito cara. A gente tem desenvolvido com o nosso departamento de captação, de prospecção de atleta, ter esse olhar, esse carinho na hora de observar o perfil comportamental desse jogador. Que senão a gente não ficar só preso ao talento, e o talento ele ainda tem que ser o que destrava, né? Ele tem que ser o ponto ainda do ápice, mas muito o que esse cara faz quando ele não tem a bola. Que esse cara, porque tem essa métrica também de que o atleta ele toca na bola entre 1 minuto e 40, 1 minuto e 50. O que ele faz nos outros 88 mais acréscimo? Isso os atletas que tocam em jogadores meio campistas. Tem jogador que toca 59 segundos, 58 segundos na bola, somadas as ações deles no jogo, né? Então o que esse cara produz coletivamente, o que esse cara faz de leitura pro jogo. Então, hoje, Thiago, a parte comportamental ela vai bater, resumindo assim, dei um pouco de volta, mas era só para falar dessa parte comportamental, entre o ser o mais competitivo possível, sem abrir mão do processo formativo, que é ganhamos serve, perdemos não serve mais. Esse é um cuidado que tem que se ter. Mas fomentar que o processo formativo precisa ser... Tem 2 balizas, uma eu defendo, outra eu ataco. Para mim é mais importante fazer mais do que o meu adversário. Isso é o que vai dar o placar final do jogo. Agora, vai ser a todo custo? Não. Aí é onde vem a construção formativa. De entender o indivíduo, de entender o todo e fazer ele se sentir parte disso. E aí ele vai... E eu não acredito num processo excludente do resultado. Porque esse cara, ou ele vai ter dificuldade com a frustração lá no processo final, ou ele vai ser um cara acomodado. Das duas, uma. Ou ele entra em transe, em conflito com ele mesmo, e ele nunca vai conseguir entender o sabor da vitória e também a dor da derrota, ou ele vai ser um cara conformado. Que a toda derrota, tá tudo bem, no próximo jogo... Não. A gente precisa sair um pouquinho dessa... E eu acho que Palmeiras hoje, com o João Paulo, é um exemplo. É um gatilho que a gente pode pegar, um case que tem dado certo, muito porque ele mudou a parte mental, a parte comportamental.
vai além do processo formativo de pegar algo metodológico, empacotar e entregar para o clube. Vai dessa questão comportamental. Quem conhece o trabalho ali bem nas entranhas do que o João Paulo aplica hoje sabe que essa parte foi uma virada de chave, comprada pelo Departamento de Futebol Profissional, e a chegada do Abel, acho que teve um casamento bem legal ali, que transformou em resultado esportivo, em negociação. O Palmeiras de 15 anos atrás não ganhava nada na base. Nem revelava Exato. com tanta frequência e nem ganhava títulos, né? O Corinthians não era muito de revelador, mas sempre foi competitivo para ganhar. Exatamente. É que antes de vir o Hendrick, o último acho que foi o Gabriel Jesus. Mas era sempre assim, né? Um a cada década, um a cada 5 anos. Foi o Wagner Love, para depois vir o Gabriel Jesus. Então não teve uma sequência de gerações, né? Houve sempre um gap muito grande. E eu acho que a parte principal do João Paulo, além de enxergar, de ser um cara extremamente competente, mas acho que ele virou essa chavinha e isso é algo inegociável para nós no dia a dia lá. E você acha que o São Paulo, que revelava jogador, perdeu essa essência de revelar jogador? Porque o São Paulo revelava quase o time inteiro, né? Sempre se fala muito de Cotia no que diz respeito à quantidade, né? Sempre abastecendo o profissional, que gera negócio muito imediato. Hoje, acompanhando mais de perto o que tem sido feito lá, o São Paulo tem ótimas mãos também, o Beazotto é um gestor de base espetacular. A gente tem um atleta hoje performando no Sub-20 do São Paulo, que é o Riquelme, né? Lateral esquerdo, que muito provavelmente vai estar com o elenco do profissional a partir de 2025. E eu estive aqui no Morumbi semana passada, acompanhei. Foram campeões, né? Foram campeões. Jogo espetacular também. Eu fiquei muito triste, preocupado na hora, porque com 15 minutos o Riquelme saiu machucado. Mas o São Paulo saiu atrás do placar 2-0, reverteu um 3-2 ali. Eu acredito muito. Existem fatores externos que às vezes você não controla, que pode ser situação de gerações, né? Hoje a base tem trabalhado muito ano a ano, não mais de 2 em 2 como era antigamente, as categorias mais casadas, né? Então, pela estrutura e pela parte financeira que os clubes grandes têm, eles conseguem trabalhar ano a ano. Vai acontecer, às vezes, de você ter uma geração ou que você não foi tão feliz na captação, né, na observação desses atletas, da montagem dos elencos, ou ela não é tão rica e eu acho que é natural que aconteça. Acredito que essa geração 2006 do São Paulo, que vai vir, se não jogar de imediato agora no profissional, mas mais 6 meses, 1 ano, eu acho que ela é uma geração que vai dar frutos. A última, talvez, a do Antony, a geração 2000, 2001, então pegou um gap aí de 3, 4 anos, que eu acho que o São Paulo agora volta de novo a ter esses caras no mercado. Mas eu acho que muito mais do que o São Paulo oscilar né, por ter sido uma referência em algum momento, acho que outros clubes também se tornaram potência, né? O Fluminense é um clube que fala-se pouco na mídia, mas é um clube que revela muito jogador, que faz muito negócio, atleta que performa no profissional. Título de Libertadores com gol de um cria de Xerém, né? Que foi o John Kennedy. Atlético Paranaense. O Santos tem as suas dificuldades, mas está sempre revelando. O Atlético, né? Que tem um centro de excelência lá. Cruzeiro, né? Outro que às vezes acabou perdendo alguns grandes jogadores, mas vem revelando. Foi, mas aí foi um problema administrativo que afetou o clube num todo, né? Mas a formação foi feita lá. Assim, né? Foi. O Vasco é um clube que na base sempre performa, sempre forma jogadores. Então, assim, e esse surgimento que você falou de projetos e clubes com essa ambição de formar com um selo, com uma metodologia e que vai acontecer em algum momento. E aí surgiram Barra, surgiu o Azures, os caras que têm um investimento muito legal, que tem um Retrô lá em Pernambuco. Estrutura fantástica. Então, que tem uma estrutura que vai, se não, num primeiro momento, equilibrar forças, mas vai de alguma forma abastecer o mercado. E eu só tenho uma questão assim para observar dos clubes grandes. Sejam eles quais forem. Às vezes na questão formativa do querer o atleta um pouco mais pronto, mesmo ele não estando na idade de estar pronto. Então um atleta com 14 anos que você identifica mais defeitos do que virtudes. Ele tem o seu perfil, o perfil comportamental que nós falamos aqui, o perfil fisiológico de biotipia. Se tem, por que não? Dá tempo desse processo acontecer e desse talento se exprimir. Mas não, precisa performar, porque no Sub-14 eu tenho o clássico semana que vem.
Então, tem esse processo de pressão que faz com que o processo formativo não aconteça como deveria. E aí, poxa, legal, o Estevão, uma joia, gerou negócio pro Palmeiras, mas o processo da iniciação foi feito no Cruzeiro, né? Então a gente não pode esquecer que a essência do Estevão, enquanto atleta de formação de base, esse processo aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu no Cruzeiro, não aconteceu aqui. Aqui ele já chegou na especialização, foi dos 15 para os 16, e como um raio que é, como um fenômeno que é, tecnicamente falando, cabeça muito boa, já com 17 anos, craque do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras pegou carona. Precisamos ser justos, né? O Palmeiras expôs, preparou, condicionou, você não tenha dúvida disso. Trouxe talvez essa mentalidade que o Estevão tem hoje, mas no processo formativo a gente não pode esquecer quem trabalhou a iniciação desse atleta. Claro. Então, Como fica? Você tem uma vasta experiência ali como treinador e hoje mantém como treinador, mas também na coordenação. Cara, a pressão, e falar sobre pressão sobre treinadores no Brasil é maravilhoso, mas vamos focar na base. A gente vê uma pressão enorme, mesmo nos treinadores de base, pelo resultado. E claro que precisa, não dá pra você imaginar que você vai montar um time, tomar pau na primeira fase do Paulista, tá maravilhoso e vai negociar jogador, porque também não vai acontecer, não contribui na formação. Mas volta nessa questão do equilíbrio, né? Você mesmo comentou na sua carreira que você começa no 11, vai pro 13, existe um certo caminho, uma jornada que você vai traçando até você chegar no sub-20 antes, né, de pensar voos maiores. Mas como avaliar o trabalho de um treinador, cara? E a gente viu várias danças das cadeiras no próprio Palmeiras, né? Categorias que não performaram bem, o 15 não foi bem, bumba, treinador fora, e foram lá pegar o treinador do Novo Horizontino do Sub-17, fez um baita trabalho, levou pro 15 do Palmeiras. Então, como vocês na DS Sport pretendem gerenciar isso para que não gere um comodismo, mas ao mesmo tempo de também avaliar a parte da formação, né? eu acho que esse é o fio da meada, de você não deixar com que o seu treinador venda algo para os atletas de que tá tudo bem o resultado, mas que também isso não seja o ponto de corte na hora de avaliar o processo. Para mim, o ponto principal, o quanto você consegue observar de evolução, de melhoria no seu atleta. Acho que esse deveria ser na base o primeiro ponto de observação do trabalho da comissão técnica no todo, não só do treinador, mas o quanto você conseguiu melhorar esse grupo que está com você. Olhando os indivíduos mesmo, não modelo de jogo, não parte tática, não os resultados como produto final, mas o quanto você melhorou esses caras que estão na sua mão ali por 12 meses, avaliando uma temporada cheia. O quanto eles chegam preparados para o próximo passo, para a próxima categoria. Acho que esse deveria ser o primeiro ponto de observação. Porque se você tem um viés, seja ele de chegar no produto final, que é o sub-20 hoje, que é o nosso caso, para gerar um negócio, ou seja, para os clubes que têm o profissional ainda como linha de chegada, você melhorando esses caras ano a ano, eles vão chegar. Isso, sem dúvida. Então, esse ponto de observação deveria ser o principal. É o que eu busco fazer. No momento de avaliar o treinador que nós temos ali no dia a dia, é o quanto ele está tendo a capacidade de melhorar esse atleta. A cada 30 dias a gente faz uma reunião, a gente não tem atividade de campo no clube nesse dia. Esse dia é feito para reuniões, e nessas reuniões são feitos estudos dos elencos, para entender como esses atletas estão. E a gente observa os gráficos de evolução, estagnação ou até de regressão, se for o caso, para entender o quanto esses caras estão melhorando. É uma preocupação diária de saber se o atleta está melhorando, pegando aquelas 4 valências, e aí no todo o que a gente está conseguindo melhorar nele. Então esse deveria ser o primeiro ponto. Claro que não é normal que um atleta evolua, um grupo de atletas evolua, com 6 derrotas consecutivas, só paulada e goleada contra. Eu não consigo achar que essa conta vai fechar, mas também não sei se vai ter uma evolução gritante. Eu tenho uma equipe com 10 jogos de invencibilidade. Porque como foram essas vitórias? Contra quem foram essas vitórias? Quem foi o adversário? Qual foi o contexto? Se são 10 jogos treinos, agora são 10 jogos de alto nível, poxa, fizemos um baita primeira fase de Paulista, conseguimos uma classificação para a segunda fase, você não tem a dúvida que o seu atleta melhorou. Eu tive essa experiência agora no primeiro semestre lá no Comercial Tietê. A gente recebeu um grupo, ele se modificou muito pouco dentro do processo, porque não era nenhuma montagem, porque são atletas que já vinham de progressão da categoria anterior, uma equipe que estava muito bem equilibrada entre os 2007 e 2008, enfim, entre o primeiro e segundo ano.
e chegaram ali 3, 4 jogadores que tinham uma característica que a gente ia buscar, que era uma melhoria de comportamento. Vai muito em contra ao que você me perguntou sobre o resultado. 2023, eles tiveram uma campanha de resultados muito ruim, com esse mesmo grupo, óbvio, menos maduro, com menos vivência, mas teve, por exemplo, placar de 8-1 contra o Ituano, no Sub-17. Então, assim, isso gera traumas, isso é problemático, isso é importante ser lembrado assim no momento de não dar relevância, a determinada relevância para o resultado. E aí a gente chega com um dos objetivos de mudar essa parte comportamental. E a gente conseguiu. Para mim, o mais legal foi ver dentro dos processos, por exemplo, a gente fez um primeiro turno de Paulista de vice-lanterna da chave. Era uma chave legal, equilibrada, do Esportivo Brasil, o Real Soccer, que é um projeto novo lá também em Sorocaba, uma performance boa, o próprio São Bento, que é tradicional, tava o Elo Sport e o Votorati. Então essa era a nossa fase regionalizada. A gente, 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória. 4 pontos em 15, vice-lanterna da chave. E aí, o que fazer para o nosso ano não acabar em junho? Comportamento. Fazer eles entenderem aonde a nossa bola não... E tudo derrota de 1-0, aquela derrota magra, né? Dolorida, magrinha. Derrota em casa que quando o pessoal da análise entregou, do scout entregou para nós números, mas como nós perdemos esse jogo? 15 finalizações contra 4, 70 e tantos % de posse de bola, no campo dos caras, tomamos um gol de fora da área, faltando 12 minutos para acabar. E você precisa identificar o porquê você não está validando o que você está construindo e que está te fazendo derreter no momento final, no momento decisivo do jogo. E aí a gente foi fazendo esse trabalho interno com os atletas, ou individualizado, ou até de forma coletiva, e fizemos mudança de rota também no modelo de jogo. Para que, primeiro, se quebre o trauma da sequência ruim e depois volte a ter progressão. Por quê? Fazendo o mesmo, dificilmente a gente ia ter resultados diferentes e dificilmente ia tirar os caras do trauma. Aconteceu com o Diniz no Cruzeiro. Olha essa sequência. Será que na hora de uma mudança de rota, que seja momentânea, não é desacreditar aquilo que você pensa de futebol, mas uma mudança de rota para a recuperação do atleta, para a recuperação, diminuir a pressão, e aí depois você recoloca no caminho que você começou a construir. E aí nós fizemos esse processo, fizemos 5 vitórias consecutivas e passamos de fase em primeiro lugar na chave. E aí você viu os caras melhor, mas não melhor só a nível de performance esportiva, mas de autoconfiança, de autoconhecimento, de controle emocional. E aí, cara, os outros três quesitos, a partir daqui, ele vai funcionar. A parte técnica volta a funcionar, o cara performa fisicamente, ele suporta mais, ele entende melhor o jogo do ponto de vista tático. Então eu entendo que o processo melhorou o atleta. Ali, esqueçam o resultado, onde a gente chegou, em que fase se classificou, mas entender que, poxa, da maneira que a gente recebeu o atleta e a maneira que a gente vai entregar, tá melhor. Ali acho que é o X da questão da base. Acho que ali deve ser o ponto de corte. Na metodologia da DS hoje, vocês compartilham essa evolução ou a falta de evolução para o atleta? Em si, ele sabe aonde ele está melhorando, aonde ele está abaixo e com que frequência? Legal, essa pergunta é boa. A gente criou uma rotina que, na semana que é feito esse estudo, esses relatórios, a gente faz o compilado do que foram os jogos e os treinos e chega no produto final. A gente apresenta em reunião só entre o departamento técnico, só entre a comissão técnica. Discutimos diversas situações. Dificilmente essas reuniões elas acontecem para dispensa de atleta, tá? Essas dispensas elas são avaliadas sempre com o cuidado da parte escolar também. E da não interrupção precoce, de às vezes dá tempo do atleta recuperar algo que ele oscilou ali. Obrigado. E aí a gente finaliza essa reunião e na reapresentação dos atletas, as comissões, a gente direciona que a gente vai ter um horário específico durante aquela semana toda, geralmente ali após o almoço, algo nesse sentido, para atender 5 atletas por vez, para dar feedback sobre o estudo feito mensal. Aí eles têm acesso ao coeficiente que a gente deu, na parte quantitativa, na parte qualitativa, onde a gente observou evolução ou não, e aí ele tira todas as dúvidas que ele tem e o que ele pode fazer para melhorar. E o resultado disso tem sido muito positivo, porque justamente aquilo que não foi o ideal, ele consegue melhorar no mês seguinte. E aí as outras intervenções, quando são necessárias, e aí
Tem jogador que gera ponto de atenção para nós, né? Por que esse cara oscilou? Por que esse cara estagnou? Por que esse cara não consegue evoluir nesse quesito? Aí eu chamo o nosso analista de desempenho, ele faz alguns recortes de jogos desse cara, convoca ele para uma reunião, vídeo, 15, 20 minutos, te debate, ele assiste os lances dele mesmo. Ele sozinho. O analista e ele. E aí a gente gera... Eu não participo, porque eu acho que a minha participação nesse momento... Inibe, talvez. Muito. Principalmente quando ele precisa reconhecer um erro. Uhum. Porque, poxa, vou me queimar perante meu treinador aqui, vou perder espaço. Então ele assiste aquele lance e aí o analista provoca ele. Que outra decisão você poderia ter tomado? Qual outra escolha você poderia ter feito? Assistindo daqui, o que você faria diferente? Porque no campo de jogo não dá tempo. Mas você amplia o leque do cara a nível de visão, de entendimento. Então isso tem surtido um efeito muito legal. E a gente cede isso aos familiares ou empresários a cada estudo trimestral. Então, numa média de 3 meses, quando a gente fecha o relatório trimestral, acesso à família, acesso ao empresário, para entender também de que maneira outras áreas podem, que é da vida do atleta, podem intervir nesse processo. Né? Isso a gente coloca até, a gente tem a psicóloga, que é a Paloma, a gente direciona muito os atletas para ela quando a gente entende que a parte comportamental, o mental oscilou por algum motivo. Às vezes o atleta se abre, está com um problema pessoal, então a gente direciona e procura essa ajuda profissional dentro do clube. Então, assim, são as diversas áreas. Poxa, a defasagem do atleta está na parte da fisiologia. O que a fisiologia pode fazer diferente para esse cara dentro de um protocolo de pré-treino, de complemento pós-treino. E a gente vai fazendo, sem perder o olhar no todo, mas tendo essa percepção individual para a melhoria dele. Então tem dado resultado. Super parabenizo vocês pelo trabalho. A gente que também está no meio do futebol, vejo que é uma das grandes carências hoje que existe quando a gente fala de formação, mesmo em times tradicionais quanto em outros times de formação. Existe uma falta, né, de feedback, de retroalimentação para o atleta, e às vezes a família, o empresário, o atleta, eles falam, faltou intensidade. O que significa a tal intensidade? Explica a intensidade. Perfeito. Como define a intensidade? Isso que você acabou de descrever, né, de pegar uma analista de desempenho, de colocar numa sala, de explicar, eu te garanto, e a gente trabalha com diversos clubes, que pouquíssimos fazem esse trabalho, e muitas vezes acaba sendo ou o familiar ou o pai, ou o próprio empresário, né, que acredita no potencial daquele atleta para fazer. E a gente sabe também da realidade do futebol brasileiro. Nem todos os atletas vêm de uma super formação, de uma boa educação. Os grandes atletas, muitos vieram de família extremamente humilde, não tem a facilidade muitas vezes de compreensão. Então, colocar numa tela, explicar um movimento, uma tomada de decisão, realmente parabenizo vocês, porque falta muito isso, né? E às vezes o atleta, claro, o empresário, o atleta, ele vai sentindo que não tá indo legal, ele não tá jogando, não tá performando. Às vezes o jogo vai te mostrar isso, mas você senta pra assistir, o campo não esconde, né, cara? Ali vai acontecer. Mas claro que é importante, quando a gente tá falando de formação de atleta, ele entender o que tá acontecendo, onde ele tem que melhorar, né? No profissional, todo mundo já é mais casca grossa, é assim mesmo, não tá jogando, vai jogar, senta aí, pronto, acabou. Mas na base, eu acho que essa retroalimentação ela é extremamente importante para contribuir na formação. Né? E eles são carentes, a base ela é carente de feedback, ela quer o tempo todo algo de nós, assim, a nível de... Tem hora que você tem até que dar uma controlada, porque às vezes acaba uma sessão de treino e você fala, professor, como é que eu fui e tal? Calma. Diariamente não é saudável, claro. Essa necessidade excessiva lá não é saudável, mas é muito importante, e isso eu falo com todos os nossos treinadores lá, 5, 10 minutos finais de treino tem que ser reservado para feedback coletivo, de como foi a sessão, onde ele encontrou dificuldade no conteúdo do dia, porque eu acredito no processo... para ser estimulante, ele precisa ser provocativo. Então eu trabalho muito na linha da aprendizagem guiada, que é muito utilizado pelos portugueses, né? Mourinho é dessa escola. E eu peço, a gente organiza dentro do caderno metodológico e pede às comissões que trabalhem assim, que é a progressão do mais fácil para o mais difícil, gerar regra limitante lá dentro, mas não a regra limitante que limite a criatividade. É pelo contrário, é que estimula a criatividade. Porque o atleta precisa entender que o problema no jogo vai surgir o tempo todo. Ele vai ter que resolver aquilo muito rápido, de forma individual, para que o coletivo se beneficie disso. Então, o final do treino tem que ser para feedback. Até para que o treinador saiba se ele atingiu o objetivo da sessão de treino ou não. Isso é fundamental.
Porque se você finalizar o treino, não tiver um retorno dos caras, se o treino, se apitou o final do treino, os caras não falam, pô, professor, mais uma rodada, mais um. Seu treino não valeu. E você precisa entender que você perdeu esse dia. Fisiologicamente não, os caras foram lá, suaram, se condicionaram, treinaram, ok. Mas a absorção do conteúdo. Ganhamos dia ou perdemos dia? Isso precisa ser muito bem controlado, né? Então, é regra. Terminou a sessão de treino, feedback com os caras. Troca. Ouçam. Foi fácil, foi difícil. Onde foi a parte mais complicada? Vai tirando os caras. Às vezes eles vão ter timidez no primeiro momento. Às vezes o cara sabe que teve a dificuldade, mas ele não vai querer se abrir perante o grupo para não virar chacota. E é o que eu falo para eles, não tem pergunta ruim. Ruim é ficar com dúvida. Então, faça. Às vezes a sua dúvida é do outro. E a gente vai criando esse ambiente que chega num momento eles vão ter o time certo para se cobrar. Vão ter o time certo para orientar o companheiro, para ajudar o companheiro. O futebol ele é sobre comunicação dentro de campo. Se uma equipe que tem facilidade de se comunicar em campo é uma equipe coesa, é uma equipe que vai sofrer pouco, é uma equipe que vai produzir muito. Então isso é algo que se a gente conseguir desenvolver no atleta de base, ele vai fazendo o profissional com excelência. Bem, e na parte física, né? A maturação dos atletas é completamente diferente um do outro. Como vocês identificam? É no visual? É a experiência? Existe algum tipo de exame que é feito para falar, pô, esse atleta aqui fantástico no 15, mas ele já está com uma maturação mais avançada, ou um outro que está com uma maturação tardia, vamos investir um pouco mais. Como vocês identificam isso? A gente toma muito cuidado, Thiagão, para a gente não matar o atleta pela maturação. Nem para o que tem ela precoce e já está performando à frente da idade dele, do tempo dele, e nem para aquele que tem a tardia, que naquele momento não está sustentando a performance, mas você identifica o talento e você tem que dar tempo para ele, porque todo mundo vai virar homem, todo mundo vai virar mulher. Em algum momento vai equalizar. Então, assim, o processo humano é esse. Então, a gente tem esse cuidado, né? Mas é claro, a gente, dentro do caderno metodológico, desenhou um perfil por posição que a gente pensa no atleta, mas lá no produto final. Porque se eu penso num goleiro de 1,88m, 89 mínimo, é claro que com 13 anos ele não tem. E aí a gente vai em busca do estudo para entender se ele tem essa predisposição a chegar. Então hoje dentro do nosso departamento de fisiologia, um atleta chega para um processo de avaliação ou numa dúvida que gere, né, dentro da posição específica, é feito um teste maturacional lá dentro, feito com o nosso fisiologista, que é o Gustavo, e ali a gente consegue identificar uma projeção de estatura. Pode acontecer, pode não acontecer, tem outros fatores externos que podem atrapalhar esse processo, mas para a gente entender nessa parte muito mais longitudinal, pensando mais em estatura, do que propriamente a morfologia, se vai ser um cara que vai... Porque aí entra nutrição, entra treino, entra estímulo, e você pode desenhar um pouco melhor esse atleta para suportar a performance. O principal é não matar a característica dele. Identificamos onde ele leva vantagem, eu não posso matar isso. Eu lembro de um extremo nosso, inclusive no próprio DS, que está no futebol boliviano agora, profissional, o Adson. É um atacante de lado, muita velocidade, 1 contra 1, terço final de campo e tal. E era um atleta extremamente magro, todo o processo. E aí chegou uma dúvida, um debate dentro do clube que precisamos aumentar alguma coisa no Adson, precisamos colocar massa magra, precisa subir peso para aguentar o profissional. Eu falei, cara, qualquer coisa que a gente fizer nesse sentido agora, a gente vai muito mais matar as características dele do que ajudar ele a performar. Então é óbvio que se a gente puder suplementá-lo para que ele possa estar melhor condicionado a nível de saúde, muito que bem. Mudar as características dele de maneira nenhuma. E assim tá, cara. É o mesmo cara que eu vejo hoje com 24 anos, é o que eu vi com 17, 18. E eu acho que esse é o caminho. Se você faz algo para potencializar, ótimo. Se você fizer algo que vai mudar demais o que ele tem de bom e vai tirar dele aquela possibilidade de levar vantagem, aí eu acho que é um cuidado que deva se ter. Então a maturação ela é um componente que está ali, é um ingrediente que está ali para a gente observar, mas não pode ser um ponto... Também, por exemplo, tem um cara com 15 performando como se fosse 17, 18 já, um cara mais avançado. Eu também não posso descartar, achando que não vou conseguir tirar mais nada dele. O potencial humano ele é infinito. Estimula. Tá? Podendo ter os dois, vamos ter os dois. Tendo que escolher, a gente vai ter que entender qual é a nossa necessidade de momento, né? Mas eu acho que tem espaço para ter o atleta que vai demorar um pouquinho mais, mas que o tempo dele vai chegar, e tem um tempo para o cara que vai performar também.
Isso aí é algo que o cuidado ele tem que existir, mas é um componente que está presente e os clubes grandes observam muito. E a questão das características do futebol brasileiro, você não acha que ao longo do tempo a gente foi, nesse processo de formação, matando um pouco aquilo que a gente mais tinha da improvisação, do drible, de ter aquele futebol um pouco mais solto? A impressão que dá hoje, mesmo desde a base, assim, parece que todo mundo joga igual, todo mundo joga com o mesmo estilo de formação, todo mundo joga com os extremos. A gente foi, parece que, copiando ao longo do tempo um pouco do modelo europeu, né? E ao mesmo tempo que a gente foi copiando esse modelo, cara, a gente não vê mais a molecada driblar. Você vai num Sub-11, eu tava assistindo o Sub-11 e foi um bom jogo. Sub-11, Santos e Corinthians, a semifinal do Paulista. E você vê as características do estilo do Santos, assim, de ter os extremos rápidos, mas mesmo assim você não vê mais aquele drible, sabe? Uma coisa um pouco mais uma pedalada, de ir pra cima, de se arriscar. Mesmo o drible é um drible mais na base da velocidade. Bota um pouco a bola na frente, Ruptura, né? boa. Não é tanto aquela questão do gingo. Você concorda primeiro, né, com essa afirmação? E se sim, é possível resgatar isso, né? Vocês se preocupam com isso dentro do DS também? Sim, o futebol mudou. Acho que isso, todos que estão dentro da indústria, desde o torcedor até os agentes do dia a dia do futebol, entendem que o desporto mudou. Agora, o que não pode mudar é essa questão cultural que você trouxe aqui. A gente estava conversando isso no bastidores ali. Eu vi no carro, ouvindo uma fala do Dunga no prêmio da Bola de Prata, ele falando justamente sobre essa questão, né, de que o que mudou a nível de que a gente começou a copiar demais o que veio lá de fora, né? Hoje é muito mais fácil eu iniciar a jogada com o goleiro, colocar o goleiro numa ação de linha de passe do que tentar achar um passe mais difícil, de progressão, de ir pro campo do adversário. Eu fico desesperado quando o meu extremo vai ter a possibilidade de geramos vantagem de 1 contra 1 contra o defensor, ele prefere pisar e buscar um apoio, buscar uma situação. Resolva o problema, 1 contra 1 no terço final continua sendo muita vantagem. Vai dentro. Hoje, pensando de que maneira a gente pode trabalhar isso? De uma forma tentando resgatar esse empirismo que a gente teve. Acho que não é só esse caminho romântico de vamos treinar o futebol de rua, vamos fazer os moleques tirar a chuteira no treino e fazer o racha, ou vamos fazer um campo de barro como o Palmeiras fez. Acho que não é só essa a solução. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que se treina muito pouco tática individual. Eu acho que dentro do que se monta num microciclo de uma semana de treinamento, treina-se muito pouco estímulo individual. Estão muito preocupados com treino setorizado e com trabalho coletivo, trabalho tático. Eu acho que cabe, independente do conteúdo desenvolvido, que a gente dê estímulo inicial de treino na tática individual, se não for todos os dias, mas na maior parte das sessões de treino, porque ele vai gerar estímulo, enfrentamento, joguinho de 2 contra 2, de 1 contra 1 com golzinho pequeno, tudo na ativação, você não perde nada, você ganha muito. Então assim, senão a gente vai só no saudosismo do futebol de rua ou do treino analítico, né, de antigamente. Eu acho que o olhar para o treino individualizado, de estimular essa tática individual, não só do cara engessado na sua posição, porque senão você vai pensar no seu lateral como um agente do jogo ofensivo ou defensivo. E aí eu vou deixar ele só sofrer o enfrentamento contra os atacantes, ou eu vou estimular ele a enfrentar outros adversários e fazer ação ofensiva também. Então, eu acho que se a gente tiver esse olhar, é um resgate, pensando no jogo individual, no jogo do drible, do improviso, mas foi o que eu falei, o provocar a criatividade, porque fatores externos atrapalharam a produção de atletas como a gente tinha nos anos 80 e 90, ou até mais no início do processo de seleções, como era o Garrincha, a gente vai muito mais além, porque foi a globalização. Porque hoje, problema de segurança, você não vê mais campinho de terra, campinho de rua, molecada jogando no asfalto, tá cada vez mais difícil. Isso quando não virou ponto de drogas, de violência. Então, as famílias não têm tranquilidade em deixar esses garotos vivenciar esse espaço. A educação física escolar, assim como todo o nosso processo de ensino como país, extremamente defasado. O estímulo é baixíssimo para a criatividade esportiva. As escolas de futebol estão comprando metodologia. Agora eu tenho
vamos botar, é do Paris Saint-Germain, da Juventus, da Itália, da Inter de Milão, o Barcelona. Eu tô trazendo tudo de fora para cá, a nível metodológico. Para criança que ela tem uma outra raiz cultural. Então, assim, como isso vai dar certo? Como isso vai funcionar, de fato? Né? Para esse resgate cultural do nosso jogo, do empirismo, do drible, da improvisação, muito complexo. Por quê? Estamos, de novo, muito preocupados em treinar o todo e esquecendo de treinar o indivíduo. Sendo que o indivíduo ele é parte do todo. Então, desenvolver o indivíduo para que daqui a pouco eu possa ter um coletivo forte. E aí voltar a ter o talento como o chamariz que sempre foi o futebol brasileiro. A gente não vai deixar de exportar, a gente não vai deixar de formar, a gente vai continuar sendo o maior exportador do mundo, mas com um outro selo, com uma outra característica. Vini Júnior sofre porque no Real Madrid se joga, se pratica um modelo de jogo que é bom para ele, de atração do adversário para o seu campo para te oferecer 50 metros de profundidade. Ele leva vantagem muito, ele tem o talento indiscutível, mas leva vantagem muito mais fisiológica, de velocidade, arraste. E aí melhorou o terço final dele, que aí foi treinado para melhorar a finalização, o passe final, que o Vinícius ainda tomavam decisões ruins, e aí é óbvio, você vai estimular, ele vai dar resposta, mas que na seleção brasileira, com um jogo de mais controle de posse, como o Dorival tem tentado propor, o Diniz agora anteriormente, aí vão falar, poxa, não é o mesmo Vinícius da seleção no Real Madrid, porque se pratica diferente. O Ancelotti está com ele dia a dia, o Ancelotti desenvolveu um modelo que facilita a vida e a performance do Vinícius. Então isso é algo que se a gente não compreender, a gente não vai mais ter Robinho, Ronaldinho, Neymar, a tendência é que diminua. Vamos aí, estamos com o Estevão. Torcer para que tudo dê certo no caminho que ele está trilhando aí. Eu vi uma declaração do Júnior num podcast aí, que perguntava para ele, Júnior, acabou os lateral esquerdo? O que aconteceu? Ele falou assim, na minha época, os técnicos deixavam a gente jogar, falar, vai pra frente. O que tá acontecendo hoje que não tem mais lateral esquerdo, não tem direito? Não temos 8. Acho que é mais uma... Não temos 10. Não temos 9. Não temos 9. São perguntas assim... É conflitante. A gente se debate, se pega debatendo sempre. Eu acho que cada uma dessas posições, elas têm um pouquinho do que aconteceu com o futebol moderno. Eu acho que os laterais hoje olham, eu vou falar no geral, mas na maioria olham mais o perfil de força, elevar a estatura, transformar em defensor, muito mais do que um agente ofensivo. Eu vou falar por mim, no processo formativo, observo mais a característica ofensiva do lateral. Porque eu consigo ensinar esse cara a marcar. Eu consigo ensinar ele, tanto do ponto de vista coletivo e individual, a suportar uma linha de 4, uma linha de 5, o time certo de não desagrupar ali a parte coletiva, de gerar um enfrentamento defensivo com sucesso. É muito mais fácil do que eu pegar o cara que só sabe engessadão jogar coletivamente para ele chegar no terço final, fazer um cruzamento com excelência ou criar algo diferente. Então acho que no perfil de lateral mataram um pouco nessa situação. A parte do 10 tem a ver com jogar para fora do campo os caras que levam vantagem nas jogadas individuais. Então os caras que têm perfil de 10 estão indo cada vez mais para fora. Só que para fora eles também estão sofrendo, porque para jogar por fora existe uma capacidade física que ele vai ter que entregar mais, e nem sempre ele vai ter. E aí nós vamos talvez perder esse talento. E aí a ideia seria que ele jogasse por dentro. Eu vejo muito do próprio Neymar. Eu sempre vi o Neymar mais um 10 do que um extremo. Uhum. Mas, por dentro no Barcelona, tinha um tal de Messi. Só. O Neymar pro lado esquerdo ali. Né? Então, acho que nos melhores momentos do Neymar, principalmente da Europa, foi o Neymar flutuando mais. Jogando com mais liberdade, não tão preso ao corredor esquerdo. O Neymar que apareceu no Santos era um cara com liberdade. O Neymar aparecia no corredor direito, corredor central, corredor esquerdo, pisava em área. Né? Lá no Barcelona ele acabou tendo que ser deslocado. Mas eu penso que o cara, o talentoso, o cara do improviso, o cara que resolve o problema, quanto mais por dentro ele jogar, é claro, o jogo está mais congestionado, está mais físico, você joga o cara para o pé invertido para que ele possa flutuar de um corredor para outro e tentar criar algo dali. Mas acho que restringe muito.
Acho que O próprio prende muito. Estevão já deu uma entrevista que durante a base ele jogou bastante mais centralizado, né? E ao longo do tempo, até por porrada, pancada, puxaram ele mais. E o Luxemburgo deu uma entrevista esses dias falando: se esse menino arrebenta ali pela ponta, Imagina por dentro. joga ele solto por dentro, que aí ele vai pegar na bola muito mais, ele vai criar ainda mais situações de jogo, né? E é uma posição carente, né? Uma posição que a gente não, mesmo na seleção brasileira, a gente não tem tanto, né? Aqui no futebol brasileiro a gente teve o privilégio de ter o Lucas de volta no São Paulo. Os melhores jogos do Lucas é por dentro. É como 10, é mais próximo dos atacantes. Todos os momentos que foi necessário o Lucas jogar por fora, numa sequência ou ele se lesionou ou ele não performou. E olha que capacidade física tem o Lucas, um jogador extremamente forte, de arranque, de velocidade, mas também já não é o Lucas de 22 anos. Ah, sim. Por dentro, imparável. Aqui, pro nível do futebol brasileiro, absurdo que joga, né? Então, esse cuidado com o cara mais criativo, com o cara talentoso dele jogar por ali seria fundamental. O 9, eu sou suspeito a falar porque eu adoro, cara. Perfilzão de 9, o 9... Matador. O pivô do último toque, o cara que duela em cima. Esse é um cara que todo elenco que eu trabalho eu procuro até achar. Você pega o Pedro, ele ficou machucado, mas ele quase foi vice-artilheiro. Ou foi vice-artilheiro. Machucado. Sem lesionar, talvez tivesse sido artilheiro do campeonato, né? E vê a mudança dos números ao longo do tempo. A gente parece que a gente tá ficando velho mesmo, né? Essa é a verdade. Vamos aceitar. Velho, chato, saudosista. Não, mas quando você compara os números, né? Os artilheiros no Campeonato Brasileiro, antigamente você tinha 20, 25, 28, você teve Edmundo com, sei lá, 30 e poucos gols. E já é alguns anos, né? Mesmo bom centroavante. Na Europa, a média é mais alta do que aqui. Acho que o Gabigol é um baita centroavante, com características diferentes do Pedro, mas é um baita centroavante. Você tem Pedro. Aí você pega os últimos anos, você tem aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro faz 12, faz 13, faz 14. Aí já tem meio extremo concorrendo aí, já não mais o 9, Estevão, né? O próprio Estevão. Estevão, que O Estevão brigou. agora chegando, 12, 13 gols. Acho que o Lucas fez 11, 12 também. Então caiu muito, né, a média de gols de maneira geral, e você já não vê mais. Os jogadores pegar um Túlio, aqui não era uma técnica super apurada, mas tinha fora do gol, ele estava sempre no lugar certo, na hora certa, falavam que ele tinha sorte, né? Verdade. Mas ele estava sempre no lugar certinho ali para fazer o gol, para matar, era frio. Muito. Talvez fizesse esse estudo comportamental com ele, a frieza do Túlio é um negócio impressionante. O gol ficava grande, né? Verdade. Ele nunca se desesperava, né? Sim. E você não vê tanto mais essas características, né, do jogador. Agora teve o Roberto que deu uma despontada, de repente ele saiu e começou a fazer gol na... Mas já também com outro perfil de centroavante, um cara de ataque a espaço, né, que movimenta mais. Você que trabalha muito com o mental, me explica o mental do Yuri Alberto. O que aconteceu com ele? Na parte boa, né? Na parte boa, logo. Sim. Na retomada. Assim, eu nunca tive acesso assim ao convívio do Yuri, assim, né? A parte mental, ela tem muito daquilo que a gente observa aqui do produto final, né? De um cara que virou meme no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, chacota em alguns momentos. Chamado de burro pelo próprio técnico. E num segundo turno, avassalador. Acho que o todo também do Corinthians se encaixou e eu acho que isso facilitou que ele performasse como ele performou. Mas eu acho que a grande sacada dessa comissão técnica que está no Corinthians foi de entender que o Yuri não é um 9 fixo. O Yuri tem extremas dificuldades em jogar de costas, de jogar de pivô. Isso foi observado ao longo do primeiro semestre inteiro. E que quando ele passou a ter a companhia de um 10 que acha a bola em espaço e não no pé dele, que é o Garro, que para mim é o melhor meia desse campeonato aí, disparadamente, absurdo. O que ele enxerga do jogo é um negócio absurdo. E que o argentino faz bem, né? O argentino produz 10 até hoje. Então isso o que eles fazem de 10 lá não é brincadeira. E é muito por esse jogo por dentro, né? De ter 2 meias, eles não negociam. Então, o Yuri, ele passou esse encaixe do Corinthians e essa leitura de que ele não era um 9 de pivô e sim um 9 de ataque ao espaço, ajudou que ele performasse. Que o Yuri é um atacante de boa passada, de arranque, então ele conseguiu produzir. Mas nunca foi um mau finalizador. Esse é do Santos, é do Inter, acho que no Zenit ele teve bons números, e aqui no Corinthians agora de novo. A mudança de chave que eu acredito possa ter passado pela comissão técnica. Às vezes não foi nada extraordinário do ponto de vista, ele procurou ajuda, procurou tratamento. Às vezes
ele se sentiu importante dentro de uma engrenagem que a comissão montou para ele. Uma suposição. Sim. Eu acho que possa ter sido algo que alavancou a performance. E os números vieram junto. Então, aí é onde a comissão técnica ela age pro bem ou pro mal. Seus méritos. Né? De entender o jogador. Então, eu acho que esse ajuste coletivo que o Corinthians sofreu, o Carrillo, e aí é até legal, porque o Corinthians ele teve essas amostras, né? O Carrillo é um beirada de velocidade, arracha a vida inteira na Europa, a seleção peruana, jogou de segundo volante. É um entendimento de um treinador que já o conhecia de outros trabalhos, fez com que ele virasse um articulador no setor de meio campo, porque ele já não é o cara da mesma potência, da mesma velocidade, do mesmo arraste, mas com a mesma capacidade de tomar decisão. Com a mesma capacidade técnica de manipular a bola. Eu trago o cara pra dentro. Trago o cara pra uma outra função. O Alisson aconteceu isso. O Alisson extremo a vida inteira e o Dorival trouxe ele de segundo volante ali. O Alisson comigo, ele nunca jogou de volante, mas na formação ele foi 10. Ele foi um meia com liberdade de flutuação, parecido com o que ele faz hoje, a diferença é que na função ele não descia tanto. Ele não buscava tanto na iniciação, na construção, que é o que ele faz muito bem hoje. Porque o Alisson é um cara que, se você observar o movimento dele em campo, parece que ele não toca o solo. Ele flutua, e ele vai estar sempre livre. Pode ser um processo de marcação por encaixe ou individual, difícil pegar. Porque é um cara que tem leitura, que ataca espaço, que flutua em campo. Então, a comissão... E aí o que acontece? O Alisson era um cara que sofreu com depressão, um cara que a torcida do São Paulo queria fora, e que o Dorival resgatou para ser talvez um pilar dessa equipe que foi campeã da Copa do Brasil, que foi campeã da Supercopa, que na lesão dele o time sofreu pra caramba. Demais. Quando ele saiu, e o Pablo Maia, não sei quem foi primeiro, mas a saída dos dois e do Alisson foi primeiro, assim, foi impactante demais. E no dia da lesão dele, eu tinha mandado uma mensagem para ele no intervalo do jogo, para ele ver, obviamente, no final, né? O primeiro tempo dele contra o Grêmio nesse dia, um absurdo. O que o Alisson tava jogando era um negócio assim, eu na TV... Meu Deus do céu. Isso na TV, né? Porque no campo a gente ainda tem uma visão ainda mais... Exato, aí você falou assim, entender do meu aí. E aí eu mandei mensagem, filho do céu, que nível de jogo, que nível que você atingiu, cara. Parabéns. Pra mim, não tenho dúvida que se você não for o melhor volante do Brasil, tá entre os 3. Mandei essa mensagem pra ele. E aí com 15 do segundo tempo, a fatalidade, né, da fratura que ele teve e tal. Mas assim, cara, é o produto, é a mão da comissão técnica, é onde o treinador pode ter a capacidade de resgatar ou dele matar o atleta. Eu acho que o Yuri pode ter acontecido isso. Não sei se foi só esse fator, sim. Mas eu acho que o Ramon, junto com a comissão dele, tiveram mérito nessa recuperação dele. Total. Eu não sei se é... Porque os números do Yuri Alberto, assim, os números em si não eram ruins, né? Mesmo quando tava ali os memes e tudo mais. Sim. É que ele vinha protagonizando alguns lances um pouco bizarros para um jogador profissional, né? Aquela queda do Palmeiras que ele vai virar, ele tropeça e caia, de repente ele matava no peito, dava um chapéu e chutava a bola na arquibancada. Tropeçava na bola. Atlético que vem um cruzamento que ele chega com o corpo e bate a bola para fora do campo. Então acho que esses lances assim que destoavam muito do próprio potencial que ele já demonstrou em diversas equipes é que foram criando ali uma imagem ruim, e aquilo pro atleta deve ser terrível. Hoje com redes sociais... Porque vira mesmo. E eu acho que isso tudo que você tá narrando é uma desconexão do atleta com o jogo. Simples. Porque se ele está desconfortável a fazer determinada função, ele vai se desconectar. E a desconexão ela traz baixa confiança, baixa concentração. E qual é o seu poder de execução? Baixíssimo. Então, talvez o movimento oposto fez com que agora a performance aconteça. Ele está conectado com o jogo, ele está mais concentrado, ele está mais confiante. É um mix que, com talento, você vai performar. Voltando a uma... Você falou que vocês compraram um software português. Essa invasão de técnico português aqui, o que acontece? Eu acho que eles são diferentes da gente. Eu acho que o grande mérito dos portugueses, Tonico, é o fato de que eles desenvolveram literatura muito antes do resto do mundo. Eu acho que isso é muito positivo, tá? A capacidade que eles tiveram de tudo que eles pensavam, e podem discordar, podem concordar, mas eles colocaram no papel. Eles externalizaram aquilo que eles pensam sobre o futebol, sobre a construção do treinamento, sobre o desenvolvimento do desporto. Tanto que a Universidade de Porto é referência no ponto de vista de estudo de futebol. Aqui nós fomos desenvolver algo
Eu até vou puxar um pouco para a nossa região lá, na Universidade Federal de Viçosa, muito antes das licenças de treinador da CBF. Das seleções dos países elite do futebol mundial, a CBF foi a última a produzir sua escola de treinadores. Precisou de um 7-1 para a gente despertar e falar, caramba, estamos ultrapassados. Só que o resto do mundo já estava voando. Os espanhóis estavam, os alemães estavam, os portugueses já estavam, os argentinos aqui do lado já estavam, e a gente não se despertou. Eu me lembro que até vamos botar esse ponto de referência que é a Copa de 2014. Até lá, mesmo jovem, eu já tinha 7 anos como treinador, já tinha 3 anos que eu tinha saído da faculdade, e eu sentia carência de aonde eu vou. Qual a fonte que eu vou beber água agora? Onde eu vou buscar o estudo? Se você não tivesse um network para fazer um estágio com um treinador que já está com mais bagagem num clube legal, tal, para poder aprender algo, estava morto. Ou quem tinha dinheiro vai para fora estudar. Quantos treinadores aí que hoje estão aí com 40, 50 anos de idade não tiveram a oportunidade de ir para Espanha, de ir para Portugal, de ir para algum lugar estudar o futebol? Quem teve a oportunidade foi. E Viçosa começou a fazer, assim, posso estar falhando com alguma outra instituição, mas Universidade Federal de Viçosa, com o professor Israel, professor Próspero. A Universidade de Futebol veio, já que também nessa época para cá, dos últimos 10 anos aí, com o professor Medina. E aí a CBF Academy veio com as suas turmas para formar treinadores, para ter uma escola de desenvolvimento de treinadores desde a base até o profissional. Mas ainda assim, hoje eu faço parte, estou junto e a coordenação que está à frente hoje são pessoas maravilhosas, mas ainda menos acessível. Um curso de licença C para um treinador de escolinha, a licença C ela serve para iniciação e as escolinhas, R$ 5.300. Para um profissional que se ganhar salário mínimo é muito. Então isso te afasta. Uma licença Pro hoje é 21 mil, cara. Olha o ponto de corte que chega você fazer um investimento desse. O mesmo curso em Portugal custa até 4 vezes menos. Eu sei porque eu me candidatei em 2021 a fazer a licença B da UEFA em Portugal e mudei de ideia só por questões pessoais. Era um valor 3 vezes menos do que eu faria a mesma licença B da CBF. Então, assim, isso já com o euro convertido. Então, isso afasta um pouquinho. Melhorou muito, temos muito mais profissionais formados, mas que também não é só os 12 dias de licença e as aulas online ali que vai te preparar para o mercado. Hoje você tem licença B da CBF? Eu tenho A. Você tem A? Eu tenho A, tenho A. A, pra gente, o pessoal que está assistindo também, licença A, pode comandar um clube profissional? Já pode comandar no profissional. O que B não. O B não. O B é só para categoria de base. Sub-20 poderia. A B até o sub-20. B até o sub-20. Isso. Todas as categorias de base. A diferença da Pro para hoje do Brasil, pensando no nosso mercado, é a disputa de competição internacional, Libertadores Sul-Americana. Ela te impediria. A Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, não. Copa do Brasil, os estaduais, você pode trabalhar com a A. A Libertadores, a Sul-Americana já vai te exigir a licença Pro e assumir seleções. A nível de pensar no nosso processo interno aqui, aí tem as equivalências que agora a FIFA exigiu. Mas a Pro você não pode treinar um time fora do Brasil, na Europa. Então, aí tem a questão das equivalências, né? Que a FIFA está tentando unir as entidades para uma discussão. Já houveram algumas reuniões entre o presidente da UEFA, o presidente da Conmebol, para que haja uma equivalência. Só que a equivalência ela ainda está bem restrita. Ela não é só a Pro pela Pro. Tem que ter mínimo de 5 anos comandando a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem uns pré-requisitos ali para você conseguir pegar a sua carteira aqui de treinador da CBF Conmebol e convertê-la na União Europeia, por exemplo. Isso. Então, gera um ponto de corte. Tá? Não acho que é isso que gerou barreira para o treinador brasileiro na Europa. Acho que tem outros fatores que impedem que o treinador brasileiro hoje trabalhe nas principais ligas da Europa, mas deveria ser a gente se fortalecer um pouco mais, um produto melhor vendido lá fora para que o treinador brasileiro também tenha livre acesso, né? Livre trânsito. A Ásia já aceita melhor, a Conmebol vai tranquila, a CBF Conmebol vai tranquilo na Ásia.
mas na Europa ainda essa dificuldade. E então, assim, para mim, o resumo do sucesso dos portugueses aqui é de trazer um pouco mais de metodologia. Ponto. Acho que 3 cases que deram muito certo aqui, o do Jesus, do Abel e agora do Arthur Jorge, esses 3 caras têm uma característica peculiar, importantíssima para o treinador de sucesso hoje. Os caras são baita gestores. São muito bons gestores. Então isso para mim é um grande diferencial. Porque o resto eles manipulam bem. Sessão de treino, modelo de jogo, isso está apresentado. Não lembro nos últimos 10 anos alguém ter jogado mais futebol no Brasil do que o Flamengo de 2019. Isso é ponto indiscutível. O Botafogo desse ano que ganhou Libertadores e Copa e Brasileirão. Então, O Botafogo do Luiz Castro ano passado, né? Tava indo pelo mesmo caminho. Diferente, aí ele acabou saindo e o time Sim. conseguiu manter com o mesmo elenco, com a moral lá em cima. Foi. O Caçapa ainda assumiu e conseguiu manter por um período, depois que o Caçapa saiu. Aí não. Exato. Sem dúvida. Então eu acho que essa parte acadêmica, eles foram muito pioneiros no que diz respeito ao estudo do futebol, sem modismo. Os portugueses não têm modismo, não tem essa coisa que agora a gente joga assim, daqui 10 anos joga assado. Eles entendem o desporto de uma maneira, e eu fui para Portugal em 2018 para entender isso. Meu trabalho da licença B na CBF eu fiz num clube português, e eu queria debater, conversar com as comissões técnicas de lá, ver o que eles praticavam realmente diferente, a periodização tática, né, que todo mundo tem um pouco de restrição no Brasil, assusta o nome, mas não é bicho de 7 cabeças. A periodização tática nada mais, nada menos do que construir algo dentro do seu trabalho, do seu modelo de trabalho, voltado à performance coletiva, performance da equipe. Mas para isso vai passar pelo desenvolvimento do atleta, vai passar pelo condicionamento do atleta, até chegar no produto final, que é uma equipe independente do modelo, encaixada. E aí o resto é simpatia. Eu gosto mais de ver equipes assim, gosto mais de ver equipes assado, mas a construção que eles faziam lá era algo que eu tinha curiosidade. Então, como eu não fiz a licença lá, eu fiz a licença aqui, mas fui fazer meu trabalho de conclusão lá para entender como era feito. Está quase, Lucas, caminhando aí para a reta final do programa, mas falando um pouco sobre os seus planos para o futuro, né? Você já comentou que super bem no DS, mas por ter experiência no campo, ter experiência como gestão também, onde você se visualiza daqui 5, 7 anos, é no campo, é continuar a carreira como treinador, chegar no profissional, é mais na parte de gestão de base, é numa gerência de futebol, executivo de futebol no profissional, como você projeta a sua carreira? Tiagão, assim, cara, a busca por agregar algo da gestão, ela veio muito por por querer contribuir da melhor maneira possível. Eu acho que o trabalho do treinador por si só já é algo extremamente desgastante, é algo que demanda tempo, demanda atenção, demanda evolução, mas eu sempre achei que era pouco. Eu acho que a contribuição só para eu montar boas equipes, desenvolver o atleta e ganhar jogo, era muito pouco perto daquilo que eu queria contribuir nas instituições que eu passei. Então, em alguns momentos foi bem interpretado, em alguns momentos mal interpretado, porque acho que você quer se meter em outras áreas que não tem muito a ver com a sua. Então, aqui foi um ponto. Outra exceção foi o São Caetano, mas o trabalho não andou por outros problemas do clube. Na época, quando a Mônica me contratou, né, filha do Nairo Ferreira, que é justamente aquilo que eu penso. Então, a gente pensar em trazer algo para o clube, algo de metodológico, algo que seja estruturado e que tenha processos, só que eu gosto de liderar pelo exemplo. Então, se a gente está ali numa forma vertical, na categoria final, na categoria principal, eu consigo não só abastecer os profissionais de teoria, mas a gente está aplicando na prática. E eu sou o primeiro a me cobrar quando algo foge dentro de campo. Ali não tem essa... Não, aqui no Sub-20 pode tudo, se a gente errar não tem problema, não tem controle, não tem cobrança, muito pelo contrário, a cobrança ela é até pior. Então, assim, nunca foi algo que lá na frente eu quisesse direcionar para a gestão. Tá? Então, me vejo daqui 10, 15, 20 anos treinador. O campo sendo o que me abastece de fato. Eu não consigo me ver fora, já tentei ficar, sofro pra caramba. Quando eu fui só coordenador, não conseguia assistir sessão de treino. Ficava 10 minutos, voltava pra sala, porque coça, não adianta. O ambiente ali, o habitado, de estar no gramado, de estar em contato com o atleta, de ver essa evolução,
A adrenalina do jogo, o pré-jogo, o estresse, isso fica na veia. Então, penso que a vida ela vai sempre me direcionar para esse caminho. Claro, os clubes que nos derem a oportunidade de entregar um projeto como esse manager, que aqui no Brasil, eu não sei se existe um preconceito, um baixo conhecimento, mas acho que, como tudo aqui, parece que quanto mais gente, melhor. Então eu preciso ter vice-presidente de futebol, preciso ter executivo de futebol, preciso ter gerente de futebol, preciso ter coordenador de futebol para ter o treinador. Sendo que a Europa já pratica há muito tempo que eu tenho os responsáveis administrativos do clube, que é quem manda, quem comanda, tem a parte hierárquica, mas dentro do departamento de futebol, o máximo que eu tenho é um diretor esportivo. E aí o resto do treinador consegue gerir. E é uma gestão saudável, porque ele consegue delegar dentro das áreas e dos núcleos que ele cria dentro do clube, coordenadores, para que tudo flua bem, com autonomia, mas que ele tenha o controle. Que ele consegue estar no profissional e ter um olhar no departamento de base e ter uma ação direta lá. Porque esse cara ele vai custar menos do que essa engrenagem cheia, que às vezes está ali muito por uma indicação política, que está ali muito porque é amigo do presidente e que vai te entregar pouco. Porque quando te entrega, ok, mas geralmente só onera. E às vezes com não o preparo necessário para estar ali, sabe? Então é algo que os clubes que me permitirem fazer, eu vou estar completo. Tá? Do contrário, onde a gente tiver somente como treinador, sempre que possível, ajudando no processo, trazendo outro olhar para o processo, mas vai ser a hora que tiver que fazer uma escolha, Lucas, você vem com a gente, mas escolhe uma das duas áreas, você não vai interferir nas duas. Vai ser a de campo, vai ser a de treinador, ela que move a paixão aqui. Muito bem, maravilhoso. Maravilhoso. Tem alguma pegadinha hoje ou não? Não, hoje não, já tô Hoje de não, boa. tá sem pegadinha? Não, mas vou fazer aqui uma com ele. Aqui. O Tunica, às vezes, ele sai com umas pegadinhas no final, cara. Saiu a seleção agora da CBF, que os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Eu anotei aqui, você discorda de alguns ou você acha certo? Goleiro, você acha que foi o John? Acho que sim, pela regularidade. Zagueiros, o Alexandre Barbosa e o Bastos do Botafogo. Você colocaria alguém no lugar? Eu colocaria ou o Léo Ortiz ou o Alan Franco no lugar do Bastos, o Alan Franco de São Paulo. No lugar do Bastos. Do Barbosa, acho que unanimidade. O lateral direito, Wesley do Flamengo. Eu ainda ficaria com o Campeonato Brasileiro do William, do Cruzeiro. Fez um baita campeonato. Ele oscilou junto com o time. O esquerdo, o Bernabé do Internacional. Justo. Volante, Gerson do Flamengo. Absurdo. Marlon Freitas do Botafogo. Os caras gostam de volante, né? eu acho que eu substituiria... Foi o Dunga que armou. Mas não por demérito ao Marlon, cara. Eu acho que com a boa capacidade de meias que nós tivemos no Campeonato Brasileiro desse ano, que é um tema que a gente sempre debate, né? Tá sumindo os 10. Esse ano nós tivemos bons 10 aí aqui. Garro, Alan Patrick, Matheus Pereira... o próprio Lucas em algum momento jogou por ali. Acho que dava pra ter mais meias aí do que volantes, né? Vamos lá, meias. O Gerson não tem como. Meias, o Garro e o Alan Patrick. Justíssimo. Atacantes, Luiz Henrique e Estevão. Justíssimo. Eu acho, inclusive, que o Garro, opinião minha, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A nível de performance, melhor jogador do brasileiro. E o técnico, Arthur Jorge. Unânime. Se não fosse ele, talvez o Vojvoda, pela campanha que fez com o Fortaleza. Chegou, né, com um elenco... Terceiro? O Fortaleza foi terceiro colocado? Terceiro, né? Terceiro colocado. Acho que foi terceiro ou quarto na reta final, mas foi terceiro. Google, ajuda a gente. Mas assim... Confirmar, pra gente não se deixar for, no ar enquanto... Se for G4, com o orçamento que o Fortaleza tem, não estando no eixo Rio-São Paulo aqui, é um baita trabalho. E é constante, né? Já são 3 anos aí, o Fortaleza jogando bem, performando, chegando nas competições. Acho que se não fosse o trabalho do Fortaleza ficou em quartos. Ficou em Botafogo 79, Palmeiras 73, Flamengo 70, Fortaleza 68 e o Inter com 65. A minha dúvida era Flamengo e Fortaleza. Quem ficou na frente de quem? O Flamengo acabou ficando na reta final ali, mas se a gente for comparar os orçamentos, e eu vi isso essa semana, acho que foram 50 ou 55 milhões de reais o investimento do Fortaleza contra 300 e alguma coisa dos times ali de frente, então é um baita trabalho do Vojvoda. E aí a consistência, né? Como você comentou, ele já tá lá 3 anos e meio no elenco, chegou em final de Sul-Americana. É difícil, né? Muito tempo, né? Muito. Acho que 2 ou 3 anos seguidos em Libertadores.
Coisa única na história do E aí vem a questão da própria administração do Fortaleza, né? Da direção, de ter mantido, porque, se eu não me engano, foi o ano passado ou retrasado que ele vinha bem nas Copas, mas fez um primeiro turno muito ruim. Brigou pra não cair, né? Brigou para não cair. Ele acaba chegando, sendo eliminado nas Copas, e aí faz um segundo turno fantástico e ainda chega ali pegando Sul-Americana, brigando até por Libertadores. Então mostra também a consistência da diretoria em acreditar no trabalho. Não Essa tem evolução do Fortaleza teve dedo do Rogério Ceni lá? Quando ele passou? O que eu já ouvi, inclusive, de pessoas que trabalharam com o Rogério na época, amigos em comum, de que o Rogério, inclusive, chegou a colocar dinheiro na construção do centro de treinamento, emprestou dinheiro para o clube. Então, assim, isso eu estou dando um exemplo do quanto ele abraçou o projeto Fortaleza. O CT antigo do Fortaleza, ele pediu para que fosse feito melhorias e deixar para a base e construir um novo profissional. E ele estruturou... Ele foi o manager do Fortaleza. Quando eu falo nessa figura do manager, é muito por isso. É você ter a sensibilidade de olhar aquilo que é muito cômodo para o treinador chegar no clube e falar assim, eu quero isso de estrutura, eu quero isso de orçamento, eu quero trabalhar com esses jogadores. E eu quero essa comissão aqui comigo. Ele não oferece nada para o clube, ele só pede. E aí depois fica com uma conversa de injustiça que, poxa, perdi 3, mandaram embora. Mas tá, o que você agregou? Aí vai entrar do Vojvoda. Mas eu vou voltar no Rogério, mas o Vojvoda. O Vojvoda não foi só o Fortaleza que segurou a barra quando o resultado não veio. Ele recebeu propostas e sondagens inúmeras do futebol brasileiro, com salários muito maiores, e ficou no Fortaleza. Então houve também um reconhecimento do clube com o cara nesse momento. Sim. E o do Rogério foi estrutural, metodológico, e tirou do bolso para ajudar o clube. Então o Rogério ousa dizer que é o maior ídolo da história do Fortaleza pelo conjunto da obra. A torcida estava magoada com ele por causa da segunda saída, que foi pro Flamengo na época e tal. Mas, cara, o Rogério ajudou a mudar o Fortaleza de patamar, sem dúvida. Muito bom, Lucas, agradecer imensamente aí seu tempo, resenha excelente, alto nível. Sempre bom quando a gente tem papo assim, né, Tonico? Ele não contou nenhuma resenha lá da Coreia do Sul com a língua. Coreia? Se passou algum... Passou perrengue na Coreia? Perrengue na comida, só pra gente fechar. A comida, no primeiro momento, sim, por conta da pimenta, né? Então, pimenta no café da manhã não é algo normal. E eu te confesso que o primeiro momento, assim, eu tomava 1,5 litro de água em toda a refeição. Era impossível, assim, mas depois da adaptação sou apaixonado com a culinária de lá. Algum apuro? Eu acho que... Teve um que... Teve uma noite que a gente saiu na cidade e eu precisava pegar o táxi, né? Pra pegar o táxi. E a gente queria ir ao McDonald's, cara. E aí foi uma resenha absurda. Com muito custo a gente conseguiu chegar no McDonald's. Pediu o Big Mac pra não ter problema. Não sei nem se podia ficar Pode, não tem problema. O Burger King não nos patrocina, então tá tudo certo. Quem sabe o McDonald's agora vem, né? É isso aí. E eu pedi o Big Mac pra não errar. Eu falei, eu não vou errar. Eu vou pedir o tradicional, porque, né? E, cara, tinha abacaxi no Big Mac de lá. Então, cada país tem a sua peculiaridade na hora de montar, cara. Eles têm essa liberdade, e depois eu fui estudar sobre isso, o McDonald's dá essa liberdade do país culturalmente. Tinha abacaxi flambado no... Falei, tô sentindo algo doce aqui, fui pesquisar o abacaxi. Então, assim, mais relacionado a essa parte de... Não era alérgico, não. Não, graças a Deus não tinha problema nenhum. Mas é um país maravilhoso. Um país... Voltaria a viver lá, tava contando pro Tonico, tive uma proposta em 2022 para lá. Foi a melhor proposta profissional e acho que estrutural que eu recebi até hoje. E a minha filha tava com 40 dias de vida. Minha primeira filha tinha acabado de nascer, não ia também provocar algo para que muito imediato a minha esposa fosse com ela para lá, porque é um choque muito grande, cultural, sem uma estrutura de ter outros familiares próximos. Claro. Mas foi um conflito, eu enrolei os caras, eu contei pro Tonico, eu enrolei os caras 10 dias pra falar não. Porque vinha esse conflito, né? Era uma oportunidade muito boa. Porque com 10 dias ela já tava com 50 dias de repente, né? Então. Tentar fazer 2 meses aqui, né? Mas assim, é um lugar que voltaria a viver, a trabalhar e viveria com a família tranquilamente. É um país espetacular. Muito bom, show de bola. Lucas, obrigado a todos aí pela audiência. Foi uma aula, né? Foi uma aula hoje. Foi uma aula sobre formação. E
tática, parte mental, psicológica. Obrigado a todos aí pela audiência e até a próxima. Valeu? Grande abraço. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Obrigado. Show de bola.